Olha só que história. Um nome gigante do boxe brasileiro, o de Popó, acabou surgindo no meio de um escândalo que está sacudindo o nosso futebol. O filho dele, Igor Freitas, foi denunciado formalmente pelo Ministério Público do Paraná. A acusação? Um suposto esquema de manipulação de resultados. Vamos mergulhar nos detalhes para entender o que está acontecendo. E a acusação, olha, não é pouca coisa não. Freitas, junto com 2 sócios, teria tentado manipular o resultado de jogos nas principais divisões do futebol brasileiro. Isso é o tipo de denúncia que vai muito além dos envolvidos, né? Ela coloca em xeque a credibilidade do esporte que a gente tanto ama. Então, quem são as pessoas no centro dessa denúncia? A gente tem o Igor Freitas, empresário e filho do Popó, o Rodrigo Rossi, que é sócio dele, e o Rafael Ribeiro, um associado. Eles são os alvos da Operação Derby. E aqui tem um ponto fundamental: a justiça já aceitou a denúncia. Ou seja, eles deixaram de ser investigados e agora são réus no processo. Tá, mas como é que esse esquema funcionaria na prática? A investigação do Ministério Público aponta para um método bem específico, quase um passo a passo, que o grupo supostamente usava para chegar nos jogadores profissionais e tentar convencê-los a entrar na fraude. Pelo que a investigação descreve, o roteiro era bem claro. Primeiro vinha o contato inicial, geralmente ali pelo Instagram ou WhatsApp. Aí vinha o pulo do gato, usar o nome do pai famoso, Popó, para criar uma conexão, gerar uma credibilidade instantânea. Depois disso, o contato do jogador era repassado para o sócio, o Rodrigo Rossi, que então chegava com a proposta legal. É um exemplo de como um nome de peso poderia ser usado como chave para abrir portas, até mesmo para a corrupção. E o alcance desse suposto esquema não era nada pequeno. A denúncia mostra que a ideia não era influenciar um ou outro jogo isolado. A operação seria bem mais ambiciosa, mirando as 3 principais divisões do nosso futebol: Série A, Série B e Série C. Bom, uma acusação grave como essa precisa de provas, certo? E nesse caso, a promotoria tem vários elementos, mas um deles chama muito atenção pela clareza, pela força que tem: a recusa direta e na lata de um jogador bem conhecido no cenário nacional. E esse jogador é o Reinaldo, lateral do Mirassol. De acordo com os documentos do processo, ele foi um dos atletas que o grupo tentou aliciar. E a reação dele a essa abordagem acabou virando uma peça-chave para a acusação. A resposta do Reinaldo, enviada por mensagem, foi curta, grossa e não deixou nenhuma dúvida. Irmão, obrigado. Não faço isso, já falei, irmão. Essa negativa, assim tão direta, se tornou uma das principais evidências que o Ministério Público está usando na denúncia. Ok, a denúncia foi aceita. E agora? Quais são as possíveis consequências legais para os acusados? Bom, a partir de agora eles enfrentam a possibilidade de punições bem sérias. Basicamente, eles foram denunciados por 2 crimes. O primeiro é o de associação criminosa, que está lá no nosso Código Penal. O segundo é o de corrupção desportiva, que é previsto na nova Lei Geral do Esporte. E as punições, caso eles sejam condenados, são pesadas. A pena de prisão pode ir de 2 a 6 anos. Mas não é só isso. O Ministério Público também pediu que eles paguem uma indenização de R$ 150 mil por danos morais coletivos. Mas afinal, o que são esses danos morais coletivos? Pensa assim, é uma multa que não vai para uma pessoa específica. O dinheiro serve para reparar o estrago que o crime causou à sociedade como um todo, o dano à credibilidade do esporte, aquela incerteza do resultado que é, no fundo, a alma do jogo. Pois é. Mas toda história tem 2 lados. E diante de acusações tão sérias, o que a defesa do Igor Freitas tem a dizer sobre tudo isso? A defesa se manifestou por meio de uma nota oficial. E essa frase aqui resume bem a posição deles. É uma negação total, completa. Eles chamam as acusações de levianas e dizem que elas não têm base nenhuma, nem fatos, nem provas. Então, o argumento central da defesa é que as acusações são frágeis. Os advogados dizem que o Ministério Público se precipitou, que as evidências não são concretas, e eles se dizem muito confiantes de que a inocência do Igor Freitas vai ser provada ao longo do processo na Justiça. No fim das contas, esse caso joga a luz sobre uma questão muito maior, que vai além do tribunal. A gente vive um momento em que as apostas esportivas viraram parte da cultura do futebol. E aí fica a grande pergunta no ar: com tanto dinheiro e tanto interesse envolvido, como é que se faz para proteger a integridade do jogo contra a corrupção?